quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos gratos a Deus por estarmos aqui, pois estarmos aqui é um grande privilégio de servir ao Senhor uma vez mais com a sua obra, no Espírito Santo e com o Espírito Santo, pois ninguém entre nós é digno de estar aqui. Mas se estamos aqui, é porque a misericórdia nos alcançou. Eu quero fazer uso da palavra que está no livro dos Salmos, de número 121. Salmos de número 121. E o verso de número 1 até o verso de número 5. Nós estaremos lendo Salmos de número 121, do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Glória a Deus. Eu quero frisar o verso 5, que diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Amém? Eu quero que você me ajude a pregar esta mensagem, pois o Senhor Deus colocou algo em nosso coração para transmitir. Mas eu quero compartilhar esse momento tão importante da palavra para nossas vidas. E se você crê como eu creio e obedece a palavra, olhe para alguém especial que está ao teu lado e diga para ela em ato profético: o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra e a tua direita. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma vez? Diga agora como um profeta do Senhor que está nesta casa. E diga para ele: é o Senhor que te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler, de proferi-lo, ele é muito conhecido por Israel, por toda Israel. Pois do verso 3 ao verso de número 8, ele é conhecido como o poema de degraus, ou poema de elevação. Um poema qual Davi, ele tem a inspiração de escrever e exaltar o Senhor após passar por algumas situações em sua vida, algumas circunstâncias que surgiram e que vieram para lhe trazer propostas essas de o corrompê-lo, de o derrubá-lo, de quebrar a sua fidelidade a Deus, de quebrar a sua aliança com o Senhor dos Exércitos, de tentar tirar a sua confiança do seu Salvador, ou no seu Salvador. Davi, ele escreve este poema de degraus, que depois passa a ser como um hino de vitória, como um hino de guerra, como um hino de confiança para Israel. Pois o título vem dizendo: Deus é guarda fiel do seu povo. Deus é guarda fiel do seu povo. Com isso, a história vem dizendo que Davi, antes de ele expressar
que o Senhor não deixará vacilar o seu pé. Davi está vivenciando no deserto de Parã uma situação de conflito, de luta, de aflição. E com isso, Davi, a história vem dizendo que ele agora recebe uma notícia. E esta notícia levou ele a se sentir ainda um pouco mais frágil, levou ele a se sentir um pouco mais debilitado na circunstância que ele está enfrentando, pois a história diz que ele está no deserto. E quando nós falamos de deserto, nós falamos de lugar de lutas, de batalhas, de impossibilidades, de lugares que não há sombra para descanso, não há água para se refrescar, não há possibilidades para muitas coisas. Mas a Bíblia vem dizendo que lá no deserto de Parã, Davi recebe uma notícia. E a notícia é que um dos seus últimos melhores amigos havia falecido, partido para a glória do Senhor, que era o seu amigo, o profeta Samuel. A Bíblia vem dizendo que Davi recebe essa notícia no deserto. E quando ele recebe essa notícia no deserto, Davi agora, ele começa a procurar algo ao seu redor, que viesse naquele momento de luta, de aflição, de angústia, de sofrimento e de notícias que mais um se foi, ou que mais um partiu e ele está se tornando um pouco mais só nas suas companhias, nas suas amizades, em pessoas que ele confiava. Com isso a Bíblia vem dizendo que agora Davi, ele diz: eu elevo meus olhos para os montes. E quando ele eleva os seus olhos para os montes, Davi agora ele está procurando, diante do que ele está vivendo, quem sabe um socorro. Quem sabe um socorro através de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Alguém que venha se passar junto com ele aquela dor, sofrer junto com ele, estar junto com ele no momento de sofrimento. Mas o que ele contempla diante dos seus olhos são os montes da Palestina. E esses montes da Palestina, a história vem dizendo que havia sobre eles grandes multidões de pessoas que subiam todos os dias naqueles montes para levar ofertas, sacrifício, altares que estavam sobre aqueles montes. As nuvens por cima daqueles montes eram cobertas de colunas de fumaça, nuvens de fumaça, de incensários que eram queimados sobre aqueles montes. Porém, havia ali 4 altares que se destacavam sobre os montes da Palestina. O primeiro altar era o altar de Baal. Os frequentadores, adoradores de Baal, subiam para os montes para poder o adorar, para o cultuar. Havia um segundo altar que também era muito frequentado, que era o altar de Astarotes, conhecida como filha de Baal. Havia um terceiro altar que também era muito frequentado, e neste altar ele se destacava um pouco mais pela forma dos sacrifícios que eram levados pelos seus adoradores, que é o altar de Moloque, ou conhecido também como Moleque. Também havia um quarto altar, e o quarto altar era de Quemos. Quemos era um deus que também era adorado sobre aqueles montes da Palestina. O interessante é que todos subiam ali com uma finalidade, com um propósito de servir aos seus deuses, aos seus senhores, e subia todo o tempo e prestavam cultos a esses deuses. Davi está presenciando 4 altares diante da sua vida e mediante a circunstância que ele está vivendo. Mas me chama a atenção a interpretação do verso 3, porque depois que ele vê esses altares, depois que ele está diante desses altares, Davi, ele faz uma pergunta para si mesmo: de onde me virá
o socorro? De onde me virá o socorro? Quem sabe naquele momento, imagino eu, que Davi, diante da fragilidade da luta que ele está vivendo, pois toda luta nos traz fragilidade, toda luta nos leva a viver limites da nossa vida, toda luta nos leva a conhecer forças que nós pensávamos que não havia sobre a nossa fé, atitudes a tomar que muitas vezes nos surpreende com as nossas atitudes ou com as nossas palavras, pois na ótica de toda luta, você já pensa: eu posso morrer, eu posso fracassar, eu posso não conseguir sair desta situação, mas aquele que vive em um propósito divino, aquele que vive na dependência de um propósito divino, ele é surpreendido. É nesses momentos, é nesse momento de luta que o Senhor vai revelar que a tua fé, ela é a diferença em qualquer circunstância que você esteja passando. É no momento de fragilidade que o Senhor vai te levar a conhecer uma intimidade que só se conhece quando se está dentro de uma cova de leões, quando está dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Eu nunca ouvi, em 20 anos que o Senhor me resgatou do pecado, eu nunca vi alguém dar testemunho de coisas estrondosas, miraculosas, passando só por momentos bons. Nunca vi, mas eu já vi alguém subir no altar e dizer: o médico disse que não tem cura, mas eu orei, usei a fé e Jesus me curou. Alguém disse que o meu filho não seria alguém na igreja, nunca serviria ao meu Deus, mas eu orei, fiz campanha, jejuei, e no meio da luta o Senhor me fez promessa, e hoje o meu filho está adorando a Deus. Eu já vi pessoas perder tudo que tinha e para o fundo do poço, mas lá no fundo do poço clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e o tirou de um lago horrível de lodo, de prova, de circunstâncias terríveis, e o restaurou, o edificou, o prosperou, o abençoou. Por quê? Porque isso são características do nosso Deus: operar coisas que a ciência não explica, operar obras que a nossa teologia muitas vezes também não consegue explicar. Essa é a natureza do nosso Deus, pois o meu Deus, ele não conta com sábio, ele conta muitas vezes com ignorante mesmo, o analfabeto, para falar entre sábios entendidos, com a ciência do Espírito Santo. O meu Deus não conta com a riqueza do homem, mas ele conta com a sua palavra, porque a sua palavra gera possibilidades no meio do deserto. O meu Deus não conta com a força do forte, não, ele manifesta a sua glória na fraqueza, que opera em mim e opera em você. O meu Deus não conta com laudo médico que diz que talvez não vai haver solução, mas no meio da impossibilidade ele levanta um para chorar, para orar, para interceder e para dizer: Senhor, nós cremos na tua palavra que é fiel e verdadeira. E quantos creem na palavra que é fiel e verdadeira, levante a tua mão direita como crente pentecostal que crê no poder do evangelho, e agora coloque no ombro de alguém, se tem alguém do seu lado, e diga para ele: eu creio é nesta palavra, eu creio é neste Senhor que habita na oração dos crentes. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Davi, assim como alguém em nosso meio, ele estava passando por grande luta, e no momento de luta é o momento também que o oportunista chamado Satanás, ele vai tentar te comprar, te corromper,
cegar a tua visão espiritual para as coisas do reino de Deus. Ele vai tentar impedir que você permaneça fiel na prova, pois o diabo, ele sabe trabalhar. E eu vejo no Brasil, pregando no Brasil e fora do Brasil, onde o Senhor tem me levado, alguns pregadores que desafiam o diabo. Eu não tenho essa coragem, pois o diabo conhece muito mais das Escrituras do que eu. O diabo conhece a minha natureza muito melhor do que eu mesmo. Ele crê muito mais do que eu. O diabo é o maior teólogo que há entre nós, porque ele faz parte da teologia que nós pregamos. Ele faz parte da história que vai se cumprir, da profecia que vai se concretizar. E com isso, a gente vê hoje muitas igrejas desafiando o diabo, se esquecendo que ele é espírito. Ele não dorme, ele não cansa, ele não desiste, porque ele sabe que a profecia se cumprirá. Todas as coisas se cumprirá. E ele crê em tudo isso ao ponto de estremecer, diz a Bíblia. Porém, a sua luta é 24 horas para tentar tirar você do foco de Deus, para abater a tua fé, para comprar a tua salvação com as propostas do pecado, para tirar a tua coroa. Por isso Jesus disse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pois o nosso adversário, ele também sabe trabalhar, e ele trabalha 24 horas, matando, roubando e destruindo. Matando, roubando e destruindo. Não subestime as obras das trevas. E eu falo com conhecimento de causa. Eu saí de lá de dentro. Sou filho de bruxos. Minha família é a segunda maior família de bruxos do Brasil, registrado no Conselho da Bruxaria Nacional. Quando eu tive entendimento, ainda quando criança, o ensinamento que nós tínhamos em casa do meu pai, policial federal, minha mãe, sargento da polícia militar, era: não ande com crente, não fala com crente, não vá na igreja de crente, porque crente dá azar, e dá mesmo. Crente que ora, que jejua e tem uma vida de santidade com Deus, é problema para o diabo. Ele dá problema para o diabo. As obras do diabo não prosperam aonde tem um servo cheio do Espírito Santo. Não prospera. Não prospera. Por quê, pastor? Porque é um Deus que vê e revela o que vê. Há um Deus que vela pela sua palavra, e aonde tem um crente de oração, o Senhor está comunicando a ele para orar. Mas observamos no texto que Davi, diante desses altares, quem sabe a sua estrutura humana, porque não existe super-homem, super-crente. Você pode ser o crente do manto, do reteté, do reprepré, da visão, do mistério, do monte, do vale, mas tem dia que você também não tem força. Tem dias, meus queridos, que eu não tenho força nem para dizer amém. Tem dias que eu não quero nem sair de dentro do meu quarto. Tem dias que eu tenho uma agenda para cumprir. Eu disse: Senhor, como eu queria ficar quietinho no meu canto. Porque tem dias que Deus permite a gente ver que a gente não somos nada, e só caminhamos porque Ele tem caminhado com nós. Só vencemos porque Ele é a nossa força. Só conquistamos porque é Ele que abre a porta. Só chegamos porque é Ele que nos conduz ao propósito. Com isso, Davi, eu vejo uma fragilidade aqui. E quem sabe, diante da sua fragilidade, o altar que estavam diante dele é tentador. Todos estão ali adorando. E quando nós estamos frágeis, sensíveis,
Nós precisamos de uma palavra. Qualquer palavra que vem, que massageie a nossa dor, é válida. É válida. Um dia eu saí do estado do Maranhão, a cidade de São Luís, capital, e eu estava numa luta terrível, perseguição, por causa de uma profecia que eu entreguei num altar de uma igreja, no Acre, aonde o Senhor disse para o sacerdote da igreja descer do altar e entregar o cajado, porque Deus já havia excluído ele do altar, por causa de pecado. E ele me deu um tapa na cara, ele me bateu. Naquele momento a natureza do Espírito Santo manifestou sobre mim e disse assim: não faça nada. Eu fui lutador de jiu-jitsu quase 18 anos. Dar um tapa, dar um murro é muito fácil. Mas aí o Senhor disse assim: não faça isso. Demonstre a ele que você tem o fruto do meu Espírito. Esse pastor perdeu a igreja em poucos dias e levou a ele uma situação tão terrível, o seu pecado. Mas houve uma perseguição antes de Deus tratar com ele. E ele me perseguiu, me caluniou. E eu vinha chorando dentro do voo da Gol. E eu ia descer em Campinas para cumprir uma agenda com o pastor Manuel Neto Ferreira, na sede em Campinas da Madureira. Enquanto estava em procedimento de pouso, uma comissária de bordo veio e me viu chorando. Ela disse: o senhor está passando mal? Eu disse: não, eu estou orando. E eu estou sentindo a presença do meu Senhor. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor? Eu disse: pela bondade de Deus. Ela disse: Pai do Senhor, eu também sou serva de Deus. Eu sou da igreja IBN. Eu disse: amém. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu estava nas últimas poltronas do voo. Ela disse assim: fica assim não. Jesus te ama. E a tua guerra não é tua, é dele. O perseguidor será frustrado, mas o teu Deus está te entregando vitória. Foi a palavra que eu precisava. Desci do voo, fui esperar o pastor me buscar no aeroporto de Campinas, o motorista da igreja me buscar. Quando eu estou lá sentado, veio um homem barbudo, cabelo comprido, sentou do meu lado, com os cordão, com as caveiras de ouro. Olhou para mim e disse assim: tudo bem? Eu disse: tudo bem. Chegou agora? Eu disse: cheguei agora. Está vindo de onde? Eu falei: do Maranhão. Você mora lá? Eu disse: não, sou de Rondônia. Vim aqui fazer um compromisso, cumprir um compromisso. Ele disse assim: o que você faz? E foi puxando o assunto. Eu disse: sou pastor, pregador do Evangelho. Ele olhou para mim e disse assim: eu sou diácono da igreja satânica. Olha aí, ó. E abriu o peito assim, cheio de imagens de caveira, pendurado em cordões. Ele disse: o que você me diz? Eu falando que eu sou diácono da igreja de Satanás. Eu olhei para ele e disse assim: eu digo que Jesus te ama. Ele disse: rapaz, você está dizendo que Jesus me ama? Eu disse: eu digo que Jesus te ama. Como assim Jesus me ama, rapaz? Eu sirvo ao diabo, Jesus vai amar alguém que serve o diabo? Eu disse: ama, porque eu também já servi ele, Jesus me amou e me salvou. Aquele homem olhou para mim e disse assim: olha, eu não sei por que eu estou aqui, eu não vou viajar. Eu vim para esse aeroporto sem entender nada, sem saber de nada. Estou conversando com um crente, eu não gosto de crente. E tu ainda vem dizer que Jesus me ama. Eu não estou entendendo é mais nada. Eu coloquei a mão no ombro dele assim e continuo repetindo: Jesus te ama. E você está aqui neste momento, eu também estou aqui neste momento, porque há um propósito de Deus para a tua salvação. Preguei para ele, ele não aceitou Jesus. Mas antes de ele levantar, o olho dele mudou de cor. Ele voltou, colocou a mão no meu ombro e disse assim:
Não sei por que eu vou falar isso, mas fica tranquilo, porque o teu Deus está na tua guerra. O que Davi quer é uma resposta, uma palavra. Os altares estão diante dele, de Baal, Astarote, Quemos, Moloque. Só que aqueles altares são profanos ao seu Deus. É contaminado. Contaminados. A idolatria abominável estava ali. E naquele momento, Davi, quem sabe, estava recebendo proposta daqueles altares, pastor José. Por quê? Porque ele diz: não deixará vacilar o teu pé. A proposta dos altares estavam diante da sua visão. Mas eu começo a ver aqui, diante da sua fragilidade, do seu problema, da sua luta, o inimigo trabalhando para poder fazer Davi aceitar a proposta que estava diante dos seus olhos e diante da necessidade que ele está vivendo. O Espírito do Senhor trazendo temor ao coração de Davi e dizendo: Davi, o que você está olhando? Ah, estou olhando altares que estão diante de mim. Que altar? Baal, Astarotes, Moloque, Quemos. Mas Davi, a tua visão não pode estar nesses altares. Eu vejo o Espírito Santo ministrando ao coração de Davi: tira os teus olhos da terra, Davi. Tira os teus olhos da ótica que você está vendo, terrena, humana. Pois tu sabes que o teu Deus não habita nesses altares. Eu vejo o Espírito Santo ministrando assim sobre Davi. E diz a ele: fecha os teus olhos para esses montes e abra acima dos montes. Pastor, não entendi. A geração de hoje, porque a geração de 20 anos atrás é totalmente diferente. Quem tem mais de 15 anos de crente aqui sabe o que eu estou falando. A geração de hoje se conforma com os altares que Baal, que Astarote, que Quemos e Moloque está oferecendo para as igrejas. A geração de hoje aceita tudo que o mundo oferece. Ah, pastor, o senhor está vindo com uma mensagem careta? Agora não é careta. A Bíblia continua sendo a mesma em todo o tempo. O Espírito que operava na igreja primitiva é o mesmo que opera hoje. O Deus zeloso, santo, poderoso, ainda continua sendo zeloso, poderoso e santo no altar dele. Mas pastor, nós temos que ter estratégia para ganhar o mundo de hoje. Ei, a estratégia continua sendo a mesma. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, o poder do Evangelho genuíno. A palavra ainda é a mesma. E não queira os altares de hoje que o mundo nos oferece querer mudar esta palavra, porque o próprio Deus disse a Jeremias: eu velo por ela, Jeremias, para cumpri-la. A geração de hoje, pastor Salmos, eles querem que Cristo se enquadre aos seus desejos, aos seus pecados, às suas paixões carnais. Só que Cristo nunca vai mudar a sua natureza de ser o Senhor para poder agradar alguém. Agora, se alguém quer estar com Cristo, mude a sua natureza e mude a sua ótica do altar que está vivendo. Por quê, pastor? Porque antes de Cristo eu bebia, e com Cristo não bebo mais. Antes de Cristo eu fornicava, eu adulterava, eu prostituía. E agora não faço mais.
Antes de Cristo na minha vida eu roubava e agora não posso mais. Antes de Cristo eu mentia e agora não posso mais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele foi crucificado com Cristo. E ele disse: Cristo não vive mais em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo viver em mim, pastor? É agradar o reino e a sua justiça com as minhas obras que foram transformadas pelo seu amor, pela sua misericórdia. E aquele mundo que está ali fora não é mais interessante para mim. Eu estou no meio do mundo para cumprir um propósito de Deus, de ser luz no meio das trevas e ser testemunha dele, da glória dele, do sacrifício dele, da misericórdia dele, da graça dele, porque o altar que eu vivia era um altar profano e agora eu estou num altar que o Cordeiro é Senhor, o leão da tribo de Judá é Senhor, e no altar dele, meu querido, o sacrifício já foi feito. E agora eu estou sendo abençoado pelo sacrifício do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro me lavou, me libertou, me mudou a minha natureza. Ou a igreja que quer morar no céu acorda agora, ou não poderá ouvir o soar da última trombeta. Ou os sacerdotes acordam agora, ou terão que prestar conta das almas do Senhor. Paulo escreve aos Romanos 12, versículo 2: Não vos conformeis com este, mas transformai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... Nós temos se conformado com o mundo. Nós estamos nos prendendo a limitações humanas, quando o Senhor Deus nos convida a sair do natural, do humano, para entrar no sobrenatural e em obras que o homem natural não pode compreender se não tiver o Espírito de Deus para o revelar. Davi tem as propostas. 4 propostas. Posso me corromper com Baal. Posso me corromper com Astarotes. Posso me corromper com Quemos. Posso me corromper com Moloque. Mas o espírito do temor estava sobre ele. E o Senhor agora ministra o temor sobre ele. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Eu vejo o Espírito de Deus novamente dizendo assim: Davi, o teu socorro não está no mundo, não está no pecado, não está no prazer da carne, não está no altar corrompido. O teu socorro está no Deus que fez os céus e a terra. Aí Davi tem a inspiração e ele responde a si mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus. O teu socorro não está na cartomante, não está no pai de chiqueiro, não está no espírita, não está na maçonaria. O teu socorro não está no voodoo, na bruxaria, na mentira, no engano, na corrupção. O teu socorro está no Senhor. Vem do Senhor. Do Senhor. E eu quero dizer uma coisa muito séria aqui, irmãos. Muito séria. Não negocie as tuas vestes de santidade. Não negocie a tua coroa. Não seja complacente com o que
o mundo está aí tentando lhe oferecer. Porque Paulo diz: meus irmãos, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada em vós. A glória de Deus é a tua salvação. A maior glória de Cristo é a igreja que será arrebatada. Porque o propósito dele no Calvário foi a igreja. Foi você. O maior propósito de Cristo foi você. Então não cuspa na cara de Cristo. Não cuspa na cara de Cristo. Porque quando você nega os princípios da palavra, quando você desobedece a palavra, você está cuspindo em Cristo. E está dizendo: o Senhor, ou melhor, Jesus, as tuas pisaduras foram em vão. As chicotadas foram em vão. A tua morte foi em vão. Tudo foi em vão. Mas quando você sofre por amor a esta palavra, você está valorizando cada gota de sangue que caiu do corpo de Cristo, cada osso que foi moído nos açoites que Ele sofreu por tua causa e por minha causa. Davi tem propostas, assim como eu e você temos proposta. Temos proposta. Já recebi muitas propostas indecentes. Pessoas vinham até mim me oferecer muito dinheiro para corromper o meu ministério. Mas sempre o Senhor teve misericórdia de mim e disse: é você que decide. Mas a partir do momento que você sujar as tuas vestes com a lama, eu me retiro, eu saio. Por quê, pastor? Porque bem-aventurado é os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A proposta é grande para Davi, mas Davi diz: o meu socorro não está aí. A proposta está diante dele, mas ele entende: o meu socorro não está aí. E ele escreve dizendo: então, o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não dormitará, e nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita. O que significa isso, pastor? Que quem depende de Deus e teme ao Senhor, o Senhor é fiel para todo o tempo em sua vida, e o Senhor se faz lugar de repouso, de descanso para ele. O Senhor o faz sombra para a sua vida. O Senhor se faz lugar de refrigério para as suas aflições. O Senhor se faz lugar de paz para as suas lutas. Há uma tradução que diz assim: e o Senhor é a tua mão direita. Aqui o teu em mãos diz: o Senhor é a tua direita. E o que significa isso? O Senhor é quem te sustentará. Israel ouve da boca do profeta messiânico Isaías: não temas, ó Jacó, porque eu te tomo pela mão direita e te digo: te ajudo. Eu te ajudo. Tem pessoas aqui que estão andando fora da sombra de Deus. Por quê, pastor? Porque aceitaram os altares que o mundo ofereceu. Aceitaram.
estão sendo coniventes ao altar do pecado. E estão dizendo, não tem nada a ver. Quem sabe não tem nada a ver para você, mas para a natureza de Deus há uma consequência terrível. E tudo aquilo que foge desta palavra, tudo que sai dos princípios desta palavra, ela pode te condenar, pode te matar. Você quer viver com Cristo? Viva a palavra, porque a palavra sempre vai ser luz para os teus pés, será sempre lâmpada para os teus pés, sempre será o guia para o teu caminho, sempre será a bússola para tu viver experiências com Deus sobrenaturais. Mas está aqui, está aqui, está aqui. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e em todos os grandes homens que marcaram a sua história, pastor José, Deus seja louvado pela vida de todos, mas não me espelhe em nenhum deles, porque todos erraram, todos pecaram. Mas quando você olha para Cristo, você vê perfeição, amor, misericórdia. Louvamos a Deus pela grande obra do apóstolo Paulo, mas Paulo era prepotente, Paulo era arrogante em algumas atitudes. Mas quando você olha para Jesus, que mudou a vida de Paulo, você vê sempre a perfeição de Deus sobre ele. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga assim: tira os teus olhos dos altares que o homem está te oferecendo, que o pecado está te oferecendo, que o Deus deste século está te oferecendo. Diga para o teu irmão: tira os teus olhos daí, volte a olhar para a palavra, volte a viver a palavra, volte a estar no altar de Deus, volte a depender do teu Senhor. Você não está aqui para agradar homem, você está aqui para agradar o Senhor, que perdoou o teu pecado, escreveu o teu nome no livro da vida. O meu primeiro ministério, pastor José, foi ser zelador da igreja. Eu era responsável, na época, não era cerâmica assim, era aquele piso vermelhão que tinha que passar cera. E enquanto eu não deixava brilhando, eu não ficava contente, pastor, porque eu estava fazendo para Deus, não era para o pastor que me pastoreava. A igreja não tinha condição de comprar produto de limpeza, e eu ganhava pouquinho, mas eu gastava metade do meu salário comprando produto de limpeza, só para a igreja ficar cheirosa para Jesus. Porque na hora do culto o pastor dizia assim: Jesus está no culto. Aí eu ficava imaginando, e ele está sentindo esse perfume. Eu comprava rosa, irmão, eu pagava 50, 70 reais em uma rosa vermelha, quando eu recebi meu pagamento, só para colocar no vaso do altar da igreja e dizer: olha aí, Jesus, é para ti, Jesus. Tinha uns irmãos que queriam comprar de plástico, eu não aceitava, porque o meu Jesus não gosta nada falso, tudo tem que ser verdadeiro, ele é a verdade. Aí fica querendo colocar um negócio de mim. Não, eu comprava rosa. Uma vez eu comprei umas rodas que veio da Espanha, 100 reais cada rosa, mas eu comprei, eu disse: é para o meu Jesus. E as pessoas achavam que eu era metido, era não. Aí um dia veio um pregador de Londres e disse assim: tudo que você tem feito, e você faz dizer, né, para o meu Jesus, vai ter recompensa para a tua vida, viu? O altar tem que ser respeitado, porque é Ele que habita lá. Mas o inimigo tem tentado corromper o altar de muitos e trazer ilusões. Ilusões. Mas eu venho aqui como um carteiro de Deus. Eu não me titulo profeta,
porque eu não consigo cumprir todo o ofício profético. Eu não consigo, é muito pesado. Mas eu sou um carteiro que te trago a correspondência e não abra a tua correspondência, porque abrir correspondência dos outros é crime. Eu venho aqui como um carteiro te entregar uma mensagem para te dizer: acorda, desperta, volta a mostrar a tua identidade cristã, volta a se levantar e a clamar em alta voz. Volte a pregar: pecado é pecado, e o céu não aceita pecado. Quem quer morar no céu tem que renunciar ao mundo e às propostas do mundo. Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar e finalizar a mensagem. Diga para ele assim: você está entendendo? Tira a tua visão desse altar do mundo. E eles estão vivos nos nossos dias, esses mesmos senhores. Astarotes está muito vivo em nosso meio. Quemos, Moloque, Baal. E ele está tentando comprar você. Alguns já foram até comprados. Mas eu quero te convidar a você tirar os teus olhos agora desses montes que corrompeu, quem sabe, a tua fé, tua família, teu casamento, tua vida financeira. Corrompeu você, teu ministério, e olhar para o Senhor que fez os céus e a terra e dizer: Senhor, eu estou sofrendo no meio de um sol tão escaldante, mas eu quero voltar a depender do Senhor e estar na tua sombra, para que o sol não venha me molestar mais e nem a lua de noite. Eu quero voltar a viver nas tuas águas tranquilas. Eu quero voltar a ser sensível à tua voz. Eu quero voltar a ter experiências sobrenaturais na oração da madrugada, na oração do meio-dia, na oração das 3 horas da tarde. Eu quero voltar, Senhor, ter as revelações da tua palavra, que o Senhor falava comigo e me dizia: vai, e eu ia. O Senhor dizia: vem, e eu vinha, porque eu dependia do Senhor. Quantos já viveram essa experiência assim e pararam de viver? Seja sincero, quantos? Já viveu, hoje não vive mais. Eu estava contando algumas experiências para o pastor e mostrando as fotos das pessoas. Esses dias, falo dias de 6 meses. Eu estava em casa, acabei de chegar de um congresso. Eu disse: hoje eu vou dormir. Fazia dias que eu não dormia. Aí fui para a cama, no sono não vinha, minha esposa dormiu, meus filhos dormiram. O Senhor disse assim: levanta, vai lá para o posto Trevo, é um posto na saída da minha cidade, e lá fica sempre de noite algumas pessoas se prostituindo. O Senhor disse assim: vai para lá e fica lá. Eu levantei, minha esposa não viu levantando, eu peguei o carro e fui para lá, e fiquei lá dentro do carro. Eu disse: Senhor, o que eu vim fazer aqui? O Senhor disse assim: eu tenho uma alma hoje para salvar aqui. De repente parou um caminhão e desceu uma pessoa daquele caminhão. De longe, uma mulher muito bonita, formosa. O Senhor disse assim: vai até ela, aborta ela, e agora diga para ela que eu a amo. Eu fui até ela, pastor Salmo, e disse assim: moça, posso falar com você? Ela disse: o programa é R$50. Eu disse: não, eu não quero o seu programa, eu quero falar com você. Ela disse: eu não tenho tempo para jogar conversa fora. Eu disse: então tá, eu pago os R$50, mas eu quero falar com você. Aí ela veio, porque eu falei que eu pagava, para conversar com ela. Eu disse: moça, muito prazer, me chamo Paulo, sou pastor da Assembleia de Deus, sou pregador, sou missionário, e Jesus me tirou da minha cama para te dizer que Ele te ama. Você crê nisso? Ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela disse: é pastor? Eu disse: sou. E eu notei que a voz era diferente, era meio áspera, mas aparentemente era uma mulher. Ela disse:
Ele disse: o meu nome é Rafael. Eu sou um travesti. Eu levei um susto na hora, porque aparentemente era uma mulher. Ele disse: olha, eu saí da igreja, eu era ministro de louvor, mas me julgaram por causa de uma bermuda que eu vesti um dia e me condenaram, me excluíram, me deram 6 meses de prova porque eu vesti uma bermuda, e isso me matou. Eu disse para ele: mas Jesus não morreu por causa da tua bermuda, Ele morreu por causa da tua alma, e ressuscitou por causa da tua alma. E conversamos, amanheceu, eu fui até o apartamento que ele morava, e o apartamento ele pagava com prostituições, porque era uma agenciadora que vivia ali, e lhe dava um lugar para comer, para dormir. Eu disse: eu vou te tirar daqui, nós vamos te levar para um lugar, um abrigo, nós vamos cuidar de você. Se você quer ajuda, nós vamos te ajudar. E ajudamos, alugamos apartamento, imobiliamos, cuidamos dele. Aceitou Jesus, foi para a igreja, começou a ir, mas as pessoas começavam a rejeitá-lo na igreja, porque ele começou a se vestir como um homem, mas havia seios, o corpo estava moldado como de uma mulher. E um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, nunca vai dar certo eu ser crente, eu não tenho dinheiro para poder tirar isso do meu corpo. Eu disse: Deus vai preparar. Aí Deus traz uma mulher da Bolívia, uma doutora, viu, o conheceu, e Jesus disse para ela: paga a cirurgia dele. Paga a cirurgia dele. Veio para São Paulo, fez a cirurgia, deu tudo certo. E agora, mês passado, na reunião de obreiros da nossa igreja, o nosso pastor o levantou como cooperador da obra de Deus. Isso é um dos casos que nós temos que nos levantar urgentemente como igreja. Parar de aceitar a proposta do pecado, porque em nenhum momento eu massageei o pecado dele, dizendo: não, Jesus te quer do jeito que você quer, você está aí. Não, falei: Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer transformar as tuas obras. Jesus, Ele quer fazer algo diferente na sua vida. E o Espírito do Senhor que está sobre mim está me dizendo que tem pessoas aqui que precisam urgentemente mudar. Porque esse vento que você está passando por ele não é o diabo, é Deus dizendo: ei, eu quero a tua mudança. Essa porta que fechou não é o diabo que fechou, é o próprio Deus dizendo: eu fechei para você voltar a orar e a depender de mim, tirar os teus olhos da proposta do diabo e voltar a viver a minha proposta. É meu servo santo, Dio sai de perdusa ner podorsi, mervaso di angio servos me parsi. O Senhor Deus me diz em línguas estranhas e me dá a interpretação: diga à minha noiva que eu estou trazendo hoje um vento, e este vento é para colocar no lugar as minhas ferramentas. Estou tirando folhas secas que estão ofuscando o brilho de alguns dos meus aqui. Mas estou trazendo um vento, e este vento vem para trazer também junto com ele um fogo, e este fogo purificará novamente o altar da vida da minha igreja. Ele está me dizendo em línguas, assim como está escrito na minha palavra, em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, que veio um vento tempestuoso soprando sobre uma nuvem, e no meio da nuvem o fogo, e no meio do fogo uma coisa foi vista por Ezequiel, que era a presença de Deus. Assim ele está vindo aqui nesta noite com um vento de avivamento, mas este avivamento não é um avivamento gerado por mecanismo humano, não.
Este avivamento é do Espírito, que convence você do seu pecado, que convence as tuas obras a ser mudada, porque há um arrebatamento chegando, há um arrebatamento chegando. Prepara-te para este evento, assim diz o Senhor. Levante a mão direita. O Senhor Deus está me dizendo: eu, o Senhor, o leão de Judá, estou hoje arrancando do Cabaraxericaia. Estou tirando do poço que o vosso adversário tem vos jogado. Segure a mão. Deus, diminua, eu cresça, o Senhor neste templo agora. Se é verdade o que o Senhor está me mostrando, uma mão descendo na aparência e na forma de uma mão de fogo, segurando na mão de alguns aqui neste momento, libera uma unção de avivamento, renovando a fé, a esperança, renovando a vida, a santidade, renovando os sonhos, renovando ministérios. Se a verdade, Senhor, faça que alguém sinta esta unção, o tirando agora da onde o inimigo colocou para o prendê-lo. Mas se é verdade mesmo, Senhor, aviva a tua obra agora, aviva a tua obra agora, aviva os obreiros, aviva os irmãos, as irmãs, as crianças, aviva, Senhor. Pastor Salmos, com todo temor e tremor ao Deus dos céus, Deus está me mostrando um projeto escrito por mãos humanas, mas Deus está pegando este projeto e rasgando, porque Ele está dizendo: meu servo, entra na minha sala, entra na minha sala como tu entrava. Eu quero falar contigo, porque o diabo tem cirandado no meio dos meus e tem granjeado muitos, tirado muitos do meu propósito, da minha obra. Eu te darei uma estratégia, eu te darei um novo projeto, eu te darei uma nova visão, e tu verás que trarei ovelhas que estão perdidas, estão maltratadas, estão feridas, e trarei novamente, porque quero encher o teu cálice e quero renovar o teu cajado, porque do teu cajado sairá justiça, conserto, e do óleo que colocarei na tua mão sairá unção, autoridade, virtude para a minha obra, para o crescimento da minha obra, porque tenho eu uma promessa contigo nesta obra, e eu velo por ela. Já tentaram te armar ciladas, já tentaram ceifar a tua vida, tramaram contra ti nesta cidade, mas eu tenho te guardado, eu tenho te livrado, porque sou Deus, e velo pela minha palavra, diz o Senhor. Quem pode levantar a mão e dar glória?